Boa noite. Boa noite. Temer acelera a negociação para a mudança na reforma da Previdência. A proposta original vai ser reduzida, mas a idade mínima deve continuar. O presidente pede a Fachin para suspender a investigação sobre PMDBistas. A denúncia contra Gedel Cunha e Henrique Alves está com Sérgio Moro. Marcelo Odebrecht confirma pagamento de propinas para Aldemir Bendini e diz que foram 3 milhões de reais para o ex-presidente da Petrobras. Aécio reassume PSDB, destitui Tássio e nomeia Goldman para presidir o partido. Investigado na Lava Jato, o senador mineiro se licenciou após delação da JBS Friboi. Marajás do serviço público aqui em São Paulo estouram o teto salarial da Constituição. Benefícios extras elevam ganhos para mais que o dobro dos R$33 mil. Jovens entre 18 e 24 anos são os mais afetados pela crise econômica. Fora do mercado de trabalho, muitos decidem morar em áreas invadidas. O Jornal da Gazeta está no ar. Detalhes sobre a formação e as mudanças estruturais da maior facção criminosa do Brasil são revelados num livro sobre a história do PCC e o crescimento da organização criminosa. Desfazer o controle da facção criminosa que age dentro e fora dos presídios precisou de apenas 2 números de telefone. No início dos anos 2000, a polícia desmantelou o monopólio de José Márcio Felício, Geleião, e César Augusto Roriz Silva, o Cezinha, fundadores e então líderes do PCC, o primeiro comando da capital. Como? Marco Williams Herbas Camacho, Marcola, preso e já condenado há mais de 200 anos. Na época, Marcola entregou os números dos comparsas para a polícia e o resultado foi assumir a liderança do PCC. Quem garante viu a história assim, cara a cara, como neste registro durante o depoimento de Geleião. Márcio Cristino, o procurador do Ministério Público de São Paulo, foi o responsável pelas investigações da facção no MP Paulista por mais de 10 anos. E tinha um objetivo próprio dele, que era provavelmente isolar as outras lideranças e permitir que ele tivesse uma maior capacidade de manobra. Segundo ele, Marcola reorganizou a estrutura da facção. Os detalhes estão em Laços de Sangue, a história secreta do PCC. Livro recém-lançado e escrito por Cristino e pelo jornalista investigativo Cláudio Tognoli. Em mais de 20 estados brasileiros, os presídios são controlados pelo PCC. Quem entende sobre o assunto classifica a facção como cartel e explica que o suposto interesse social nunca existiu. O objetivo é controlar comunidades para ter dinheiro. Tudo baseado no medo. Em nenhum momento, em 20 anos ouvindo interceptações, eu jamais ouvi um deles dizer o seguinte: olha, minha pena foi cumprida, eu estou preso, a condição carcerária é ruim, estou em 10 na minha cela. Você nunca ouviu isso. Você só ouve falar em tráfico, vou matar fulano, não vou matar ciclano, isso vai acontecer, isso não vai, e gerência. A narrativa, que começa em 1993, traz rascunhos de conversas entre criminosos e conta como o PCC transborda as muralhas dos presídios e coordena rebeliões, ataques e crimes variados, como, por exemplo, as ações criminosas em maio de 2006. Um delegado, um comandante da Polícia Militar, um representante da Secretaria de Administração Penitenciária e a advogada de uma ONG foram até o presídio de Presidente Bernardes, no RDD, o Regime Disciplinar Diferenciados, foram se entrevistar com o Marcola e entregaram um telefone para que ele pudesse falar. Isso, e desligaram o sistema de bloqueio para que ele pudesse falar. Isso é um fato. E depois, nos 2 dias seguintes, os ataques cessaram. Nos últimos anos, a face desconhecida do PCC passou a ampliar o controle do tráfico de drogas. Além do Brasil, a facção já está presente em países vizinhos, como Paraguai e Bolívia. Então hoje ele é um cartel, ou seja, ele está um degrau acima de uma simples organização criminosa. Hoje ele já busca um domínio, ele já busca o monopólio do tráfico de drogas, gerando esses conflitos. Ele transbordou as fronteiras do Brasil, está em outros países. Então é inegável que é uma organização com a qual o Brasil nunca se defrontou.
3 homens e uma mulher foram assassinados nessa madrugada na Vila Albertina, na zona norte da cidade. É a 10ª chacina registrada este ano. Os nomes das vítimas não foram divulgados pela polícia. Ninguém foi preso. Os homens e a mulher estavam em frente a um bar fechado na esquina das ruas Gabriel Martins e Luiz Nunes, perto das 2 da manhã desta quinta-feira, quando, segundo testemunhas, um carro branco passou atirando contra eles. O crime foi registrado na Delegacia da Água Fria e vai ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Ainda não há informações sobre o motivo da chacina. Uma das vítimas tinha passagem pela polícia por roubo e furto. Segundo a perícia, as armas usadas são semelhantes às da Polícia de São Paulo. O ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, confirma que autorizou o pagamento de propina para o ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini. Marcelo Odebrecht falou no mesmo processo em que Aldemir Bendini, ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, também é réu. Na denúncia, os dois são acusados pelos crimes de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa e embaraço às investigações. Odebrecht disse que pagou propina de 3 milhões de reais a Bendini às vésperas dele assumir a presidência da Petrobras em 2015. O dinheiro, segundo Marcelo, era para que Bendini não atrapalhasse os negócios entre a empreiteira e a estatal. Eu autorizei, Fernando, a ir pagando. Tá. Administro com o André, vá pagando e nós vamos avaliando. Eu não me lembro de ter dito 3 milhões, 2 milhões, 4 milhões. E aí, Fernando deve ter acertado 3 milhões. Além dos 3 milhões, Aldemir Bendini é acusado de pedir outros 17 milhões de reais a Odebrecht. A solicitação teria sido feita quando ele ainda era presidente do Banco do Brasil para viabilizar uma dívida da empreiteira junto ao banco. Mas, segundo o executivo da Odebrecht, o pagamento negociado não chegou a ser efetuado. Bendini está preso desde julho desse ano. Já Marcelo Odebrecht, desde junho de 2015, ambos preventivamente na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. No depoimento, Marcelo Odebrecht sustentou que ele e Bendini nunca falaram diretamente sobre o pedido de propina. O assunto, segundo ele, era tratado por intermédio do publicitário André Gustavo Vieira. No entanto, entre fevereiro e maio de 2015, Marcelo Odebrecht confirmou ter se encontrado pelo menos 3 vezes com Bendini, 2 em um escritório de advocacia aqui em São Paulo e uma na casa do publicitário em Brasília. Os encontros motivaram a defesa de Bendini a questionar o porquê do assunto propina não ter sido tratado pessoalmente. Essas coisas não precisa perguntar, tá óbvio. Veja bem, se eu tenho reunião com ele, no lugar escondido, que um entra para um lado, outro entra para o outro, o secretário não se comunica. Gente, tá óbvio. A ilicitude por trás tá óbvio. Logo depois de prestar depoimento na Lava Jato, Marcelo Odebrecht começou a ser ouvido por procuradores federais do Peru. Nesse processo são investigados por lavagem de dinheiro Keiko Fujimori, que é líder da oposição e filha do ex-presidente peruano Alberto Fujimori. Odebrecht admitiu ter pago propina em pelo menos 11 países além do Brasil. A defesa do presidente Temer sugere que o Supremo Tribunal Federal freie a apuração do chamado quadrilhão do PMDB. O advogado de Temer, Eduardo Carnelós, pediu ao relator da Lava Jato, o ministro Edson Fachin, que reconsidere o despacho em que determinou o desmembramento do inquérito na Câmara. Segundo Carnelós, enviar parte de denúncia ao juiz Sérgio Moro pode trazer prejuízos à continuidade das investigações sobre quem não tem foro privilegiado, determinada pelo magistrado. A ação ainda gera o risco de ocorrer colheita de provas sem a participação da defesa do presidente e de seus ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco, contra quem a ação está suspensa. Com os 10 novos casos de febre amarela sob suspeita, as ações da Secretaria de Saúde se intensificaram aqui em São Paulo. Hoje, mais 6 UBSs foram incluídas na rede de vacinação. Até o fim de semana, serão 56. Mais de 740 mil pessoas já foram vacinadas. A meta é imunizar 1 milhão de pessoas da Zona Norte de São Paulo. 37 postos de saúde já estavam vacinando na região.
Foram integradas à ação as UBSs Vila Barbosa, Vila Terezinha, Jardim Icaraí, Jardim Ladeira Rosa, Vila Penteado e a UBS Parque Edu Chaves, totalizando 43 unidades. Por enquanto, o foco da campanha são os bairros Tremembé, Casa Verde e Vila Nova Cachoeirinha, regiões que concentram os casos suspeitos do vírus. A prefeitura apertou o cerco na região norte depois que 3 macacos foram achados mortos com febre amarela, um no Horto Florestal e outros 2 no Parque Anhanguera. Amanhã, mais 7 unidades passam a atender a população. Até o fim da semana, serão 56 postos. E voltou a fazer calor hoje aqui em São Paulo. A máxima chegou aos 28 graus. Teve chuva também em alguns pontos da cidade. Ficou bastante abafado. Vamos ver com Mariana Armentano se esse calor vai continuar nos próximos dias. De acordo com os meteorologistas, a sexta-feira vai ser quente em quase todo o país, inclusive aqui em São Paulo, mas a previsão ainda é de chuvas. O tempo só vai ficar firme mesmo nessas áreas em amarelo, o que pega parte do Rio Grande do Sul, do norte da Bahia até o norte do Maranhão. No centro-sul do Brasil, uma frente fria avança do sul em direção ao sudeste e pode provocar chuvas fortes, com raios e até ventania entre o leste gaúcho e o Paraná. E a partir da tarde não dá para descartar temporais também aqui em São Paulo. Vamos ver aqui como fica a nossa tabela de temperaturas para amanhã? Na capital catarinense, mínima de 17 e máxima de 25 graus à tarde, com chuvas a qualquer hora. Em BH também vai chover e a máxima por lá fica em torno dos 26 graus. Já no Rio de Janeiro chega a fazer até 35 graus, com pancadas de chuva mais a partir da tarde. E em Fortaleza, dia de sol, com calor na casa dos 32 graus amanhã. Para São Paulo, o sol aparece com força na maior parte do dia e o tempo fica bem abafado em todas as regiões. Aí, no decorrer do dia, esse calor aliado à aproximação dessa frente fria que a gente já falou, favorece a formação de nuvens carregadas que provocam pancadas de chuva a partir da tarde. E olha, há risco de temporais, viu? Antes da chuva, a máxima vai ficar em torno dos 33 graus em Votuporanga, dos 31 na cidade de Ribeirão Preto, Araraquara e São José do Rio Preto e dos 29 graus na região de São José dos Campos. Na capital, apesar da chuva prevista para a partir da tarde, também vai esquentar, viu? A sexta-feira vai começar com 18 graus e à tarde chega a fazer até 30 graus antes do tempo fechar. Aí com a chuva, a temperatura volta a cair no sábado para a marca dos 24 graus, mas no domingo já esquenta novamente e os termômetros ficam entre 14 e 27 graus por aqui. Funcionários públicos dos 3 poderes do estado de São Paulo estão recebendo salários acima do teto determinado por lei, que é de R$ 33.700. Há alguns casos em que a remuneração mensal mais que dobra e chega a R$ 75 mil. No Tribunal de Contas do Estado, por exemplo, todos os 7 conselheiros recebem benefícios que vão além dos salários em si. Resultado, os rendimentos mensais de cada um podem chegar a até R$ 75 mil. Salário máximo que um servidor pode receber dos cofres públicos, segundo a lei, é de R$ 33.700. É o que ganha, por exemplo, um ministro do Supremo Tribunal Federal. Levantamento da Globo News mostra que o teto também não é respeitado dentro do governo de São Paulo. É o caso de ao menos 5 secretários de Geraldo Alckmin do PSDB, que recebem mais que o próprio governador. Como eles participam de conselhos de administração de empresas públicas, chegam a receber mais de R$ 6 mil por reunião. Samuel Moreira, da Casa Civil, Rodrigo Garcia, da Habitação, Arnaldo Jardim, da Agricultura e Saulo de Castro, da Secretaria de Governo, acumulam ganhos acima do permitido por lei. O recordista é o secretário de Educação, José Renato Nalini, que acumula o salário de desembargador aposentado e a remuneração por integrar o conselho de 2 empresas públicas. O rendimento dele por mês chega a R$ 65 mil. Na semana passada, a ministra de Direitos Humanos, filiada ao PSDB, causou polêmica ao fazer analogia ao trabalho escravo por não poder receber 2 salários, o de aposentada como desembargadora e ainda o vencimento como ministra. Se não houvesse o limite imposto por lei, Luiz Linda Valois receberia cerca de R$ 66 mil. Após a declaração, a ministra voltou atrás.
Aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, ao todo, são 356 desembargadores. Só que apenas 3 deles não ultrapassaram o limite de ganhos no mês de setembro. Para se ter uma ideia do que são esses super salários, o maior deles chegou a 4 vezes mais do que o teto constitucional, totalizando R$ 131 mil por mês. No Ministério Público Federal, pelo menos 86% dos procuradores e subprocuradores ganharam neste ano mais do que poderiam, principalmente por causa do auxílio moradia. Em nota, o Tribunal de Justiça de São Paulo esclarece que os pagamentos são realizados dentro da legalidade e que os magistrados e servidores do Judiciário fazem jus a auxílios previstos em lei que se agregam ao total da remuneração e, por sua natureza, não estão submetidos ao teto constitucional. Em outra nota, o governo de São Paulo disse que, de acordo com a Procuradoria-Geral do Estado, a participação em conselho de administração de estatais não caracteriza o exercício de cargo, razão pelo qual não se aplica o teto constitucional incidente sobre vencimentos, salários, proventos e pensões. O Tribunal de Contas de São Paulo respondeu que nenhum servidor recebe vencimentos superiores ao teto salarial, como nós vimos na reportagem, já que não são considerados na base de cálculo abono de permanência, 1/3 de férias e 13º, assim como as indenizações e auxílios em geral. Diretor executivo da Polícia Federal, Rogério Galoro, assume a Secretaria Nacional de Justiça. A mudança no comando da pasta aconteceu depois que Astério Pereira dos Santos pedir exoneração do cargo. No cargo desde março deste ano, Astério Pereira dos Santos alegou motivos pessoais para sair. O diretor executivo da Polícia Federal, Rogério Galo, vai substituí-lo. Galoro era o segundo homem na hierarquia da Polícia Federal e o preferido do ministro da Justiça, Torquato Jardim, para assumir o comando da Polícia Federal, em lugar de Fernando Segovia, que foi o escolhido pelo presidente Michel Temer para substituir Leandro Daiello. Galoro está na Polícia Federal desde 1995 e já ocupou postos estratégicos, como adido em Washington entre 2011 e 2013. Em setembro, ele conquistou uma vaga para o Brasil no Comitê da Interpol. A Secretaria Nacional de Justiça é responsável por coordenar, em parceria com órgãos da administração pública, as ações de combate à corrupção, à lavagem de dinheiro, ao crime organizado, tráfico de pessoas, além de tratar da cooperação jurídica internacional em várias áreas. O deputado federal Jair Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro, teve a condenação por danos morais à comunidade LGBT confirmada pelo Tribunal de Justiça do Rio. A 6ª Câmara Cível negou por 3-2 um recurso do deputado. Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República, foi condenado por dano moral coletivo, com o pagamento de multa de R$ 150 mil ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos por declarações homofóbicas em um programa de televisão. Ele disse em 2011 que nunca passou por sua cabeça ter um filho gay, porque seus filhos tiveram uma boa educação. A defesa de Bolsonaro ainda pode recorrer aos tribunais superiores. O senador Aécio Neves destituiu Tasso Gereissati e pôs Alberto Goldman na presidência do PSDB. Aécio estava afastado da presidência do PSDB desde maio, quando foi acusado de pedir R$ 2 milhões ao empresário Joesley Batista, da JBS Friboi. Devido às acusações, ele chegou a ser afastado do mandato de senador 2 vezes por determinação do Supremo Tribunal Federal. Agora, ao destituir Tasso Gereissati, Aécio argumentou que queria isonomia na disputa pela presidência do PSDB. A reunião de hoje entre os dois tucanos foi tensa. Aécio pediu para que Tasso entregasse o cargo, mas o senador pelo Ceará negou e disse que, para forçar a mudança, deveria decidir pela destituição, como de fato ocorreu. Aécio e Tasso estavam distanciados desde maio. O mineiro sempre defendeu a permanência do PSDB na base de apoio de Temer. Já Tasso era contra. Atualmente, o PSDB está à frente de 4 ministérios. Aloysio Nunes nas Relações Exteriores, Antônio Embaçaí na Secretaria de Governo, Bruno Araújo nas Cidades e Luiz Linda Valois nos Direitos Humanos. A eleição que vai eleger o novo presidente da legenda será no dia 9 de dezembro. Aécio indicou o ex-governador de São Paulo, Alberto Goldman, para conduzir o processo eleitoral.
Tasso deve disputar o cargo com o governador de Goiás, Marconi Perillo. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumani Pinto. Dá para acreditar que esse sujeito teve metade dos votos dos brasileiros e era a grande esperança, a alternativa ao PT que arrombou os cofres da República e esvaziou? Pois é, ao perder a eleição por uma pequena margem para Dilma, ele foi embora para casa e desiludiu a nação inteira porque não assumiu a oposição como deveria. Depois de muito tempo, em que eu acreditei que isso era por incompetência, por preguiça, por malandragem, por vício, aí nós descobrimos que ele estava levando um bom dinheirinho de propina para isso. Pelo menos é a acusação que ele está respondendo na justiça. Pois é, ele disse que os 2 milhões que ele foi pilhado pedindo, como um pedinte, um mendigo, a Joesley Batista, era para pagar o seu advogado, o que transforma a sua defesa em algo completamente irrealista, inverossímil. O cara que paga 2 milhões de reais para um advogado, certamente tem muitas culpas a purgar. Mas o Aécio tem mostrado uma enorme capacidade de se superar, em se mostrar aquilo que o meu chefe de reportagem, meu pai do jornalismo, qualificava como pústula. Pústula, segundo o dicionário, é um tumor, Pois é, o Aécio é um tumor na política brasileira e ele se repete. Essa atitude dele em relação ao Tasso, ela vem junto com a mesma explicação do advogado, é isonomia na eleição. Esqueceram de contar para ele, porque o Tasso nunca leu nada, o Aécio nunca leu nada na vida. Então esqueceram de contar para ele que esse princípio não é regido pela Constituição. Afinal de contas, os mandatários de cargos eletivos permanecem nos cargos quando se candidatam a uma reeleição. Então, a Constituição não serve para reger os domínios do PSDB. Na verdade, não tem nada a ver com isonomia. O Aécio está fazendo um favor ao Temer na esperança de que ele mantenha os seus 4 aliados e quer ajudar o Marconi Perillo a ser o seu sucessor. Seja quem for o sucessor, o PSDB caminha para um destino inglório, abraçado ao Temer ou não, sempre dividido. Eu fico imaginando, eu conheci bem o Tancredo, que o avô do Aécio deve estar revirando muito no túmulo lá em São João del Rei. Deve estar provocando abalos sísmicos e criando o seguinte problema. Veja bem, seja onde for que o PSDB for ser enterrado na eleição do ano que vem, tem que ser longe de Minas. Eu volto aqui terça-feira, direto ao assunto. Em Té. E ainda no Jornal da Gazeta, uma entrevista de Maria Lídia Flandoli com o advogado e ex-ministro do Trabalho, Almir Pazianotto, sobre a entrada em vigor da nova lei trabalhista. Os Ministérios Públicos de São Paulo e Minas Gerais cumpriram hoje 15 mandados de prisão e 11 conduções coercitivas em 4 cidades suspeitas de fraudes em licitações de contratos para coleta de lixo. Foram alvo da Operação Purgamento hoje as cidades de Ribeirão Preto, Franca, Monte Alto, Sumaré, Batatais e Paulínia, todas em São Paulo, e Passos, no estado de Minas. Em Ribeirão Preto foram presos o empresário Jorge Saque Neto, dono da Seleta, a empresa responsável pela coleta de lixo em Franca, e um funcionário de confiança dele. A Seleta teve mais de 11 milhões de reais em bens bloqueados pela Justiça, acusada de fraude em licitação de contrato de lixo em 2 cidades. Outras 13 pessoas foram presas sob suspeita de participação no esquema. O ex-prefeito de Passos, Ataíde Vilela, do PDT, também foi detido, apontado como participante das fraudes. Na cidade de Paulínia, em São Paulo, o prefeito Dixon de Carvalho, do Partido Progressista, e secretários municipais dele e vereadores da cidade também foram alvo de mandado de condução coercitiva. O GAECO, Grupo de Atuação Especial do Ministério Público Paulista, acusa os presos de fraudes em licitação, peculato e organização criminosa. O desembargador José Lunardelli, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, concedeu habeas corpus que tranca o processo contra o lobista Romeu Pinto Júnior, acusado de repassar propina da empresa Alstom para integrantes do governo do PSDB na década de 90 aqui em São Paulo.
O lobista já tinha confessado à Polícia Federal que foi o intermediário do suborno, mas alegou que não sabia o nome dos destinatários porque entregava os valores a motoboys. O desembargador entendeu que não há materialidade que comprove o crime anterior de Romeu Pinto Júnior. O Ministério Público Federal diz que vai recorrer da decisão. O governo definiu um texto mais enxuto para tentar votar uma reforma da Previdência ainda este ano no Congresso Nacional. A ideia é manter a elevação da idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e 62 para mulheres e o mesmo teto para servidores públicos e os do setor privado. As novas regras foram debatidas hoje durante um café da manhã oferecido pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia do DEM. Estavam presentes o presidente Michel Temer, ministros e líderes da base aliada. O encontro é parte de um esforço que o governo faz para reacender as discussões sobre uma reforma da Previdência no Congresso. A ideia é apresentar um texto mais enxuto, sem mexer em pontos que são considerados mais polêmicos. O relator da reforma, o deputado Arthur Maia, do PPS, disse que o novo texto não irá mudar o tempo mínimo de contribuição de 15 anos e as regras dos benefícios pagos a idosos e portadores de deficiência de baixa renda e a contribuição dos trabalhadores rurais. Entre os pontos que devem permanecer na reforma, a elevação da idade mínima para aposentadoria de 65 anos para homens e 62 para mulheres, e o teto de pagamentos que passaria a ser o do INSS, tanto para funcionários públicos quanto para os do setor privado. O governo também cogita acabar com o acúmulo de pensão e aposentadoria para compensar as concessões que foram feitas. Qual é o critério que está balizando essas escolhas? Você sempre fazer as alterações no sentido de garantir o fim dos privilégios e o direito daqueles que têm menos. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, preocupado com o ajuste das contas públicas, afirmou que a redução da proposta não pode ser superior à metade do que era previsto no texto original. Espero que seja mais de 50% o benefício. Então, quer dizer, tem um raciocínio. 50% da proposta original. O que eu enfatizei é a necessidade de que o número, mesmo que caia um pouco, não pode cair muito. É importante que seja algo que assegure o equilíbrio fiscal à frente. Para tentar convencer os deputados sobre a importância da reforma, o presidente Michel Temer mostrou números que mostram que o orçamento da União está cada vez mais comprometido com o pagamento de aposentadorias e benefícios. Disse também que nos próximos dias pretende lançar uma campanha pública para mostrar as mudanças que o governo quer fazer. A ideia é colocar o novo texto em votação ainda este ano. Mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse logo após a reunião que, apesar das regras mais enxutas, ainda não há apoio político para aprovação. Nesta tarde, em evento que anunciou investimentos de 130 bilhões de reais em projetos de habitação, infraestrutura e energia, o presidente Michel Temer fez um afago ao Congresso. Até o dia de hoje, nós não tivemos praticamente nenhum projeto reprovado pelo Congresso Nacional. Ao contrário, todos aprovados e com fartíssima, larga maioria. Mas para votar a reforma, os partidos do chamado Centrão, PP, PSD e PR, cobram uma reforma ministerial. Dizem que foram fiéis ao presidente ao dar os votos para arquivar as denúncias contra Temer. Eles querem o espaço do PSDB na esplanada, que votou dividido. Logo depois do evento da tarde, no Palácio do Planalto, Michel Temer disse que a reforma ministerial vai ser inevitável, já que muitos ministros devem deixar o cargo. O presidente reconheceu que há demandas, disputas, mas que vai saber o tempo certo de fazer as mudanças. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos Toledo. Começou de novo a corrida contra o tempo. O governo, com o aparente apoio dos presidentes da Câmara e do Senado, que vamos conferir na prática, quer aprovar a reforma da Previdência até dezembro, antes do recesso parlamentar. Isso porque sabe que no ano que vem pode ficar bem mais difícil com as eleições. Mas agora também não vai ser fácil. Como emenda constitucional, o governo precisa garantir 308 votos na Câmara. A contagem de bastidores aponta uns 60 votos a menos, pelo menos. E depois precisa dos 3/5
2/5 do Senado. Portanto, mesmo que seja uma mini-reforma, como estão dizendo, vai exigir muita capacidade de articulação política e convencimento. E é ver se toda a munição não foi gasta com a defesa de Temer nas 2 votações das denúncias apresentadas pela Procuradoria contra ele. Agora, as medidas são ambiciosas do ponto de vista desse apoio que o governo espera ter até da sociedade. Em princípio, a nova proposta, como nós vimos, deve manter a idade mínima de aposentadoria em 65 anos para os homens e 62 para as mulheres, com um período de transição para a aplicação gradual dessa mudança. Mantendo, também vimos isso, o tempo mínimo de contribuição em 15 anos, não aumentando para 25, como pretendia a equipe econômica. Também devem abrir mão de mudanças na aposentadoria rural e dos benefícios de prestação continuada. Para conseguir o tal apoio da sociedade, deve haver mesmo uma equiparação das aposentadorias dos servidores públicos, com regras iguais. A nova proposta ainda está sendo finalizada, mas não houve desistência como se imaginou. O próprio presidente Temer, no começo desta semana, deu a impressão de que estava jogando a toalha. Diante da repercussão muito ruim do mercado, com queda da bolsa, alta forte do dólar, que refletiu uma preocupação maior dos agentes econômicos quanto aos rumos das contas públicas, foi retomado o esforço para levar adiante a reforma. Por mais que se questione a gestão das contas públicas, as ineficiências, corrupção, os gastos com a Previdência representam cerca de 13% do PIB e podem, em poucos anos, chegar mesmo a uma situação insustentável. Como política é muito caixinha de surpresas e jogo de forças e interesses, vamos aguardar. Sem esquecer que a reforma trabalhista, que parecia bem improvável, entra em vigor agora, no sábado. Tudo bem que exigia apenas maioria simples e foi votada no momento de maior força do governo, mas também envolveu muita articulação. Eu volto na segunda, até lá. Diretora do Departamento de Homicídios da Polícia Civil de São Paulo diz que o estado vive um período muito complicado para a segurança pública e que até mesmo a rota, a tropa de elite da PM, não tem conseguido entrar em favelas da capital paulista. Há 40 anos na polícia, a delegada Elizabeth Sato falou num evento no Ministério Público Democrático aqui em São Paulo. A diretora do DHPP disse também que o país vive um caos social que provocou mudanças na população, em especial nas favelas, e que não vai ser a polícia sozinha que vai conseguir resolver o problema, que passa por todo o sistema da justiça criminal, incluindo legislações arcaicas. Os jovens entre 18 e 24 anos de idade são os mais afetados pela crise econômica. Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, eles fazem parte do grupo que tem mais dificuldade de conseguir emprego. Um reflexo dessa realidade é o aumento de jovens nessa faixa etária nas invasões em São Paulo. O terreno que fica às margens da estrada do Mboi-Mirim, no extremo da Zona Sul, tem 6 mil metros quadrados e pertence a um hipermercado. Mas há 7 meses foi invadido pelos integrantes do MTST. No início eram apenas 100 pessoas, agora são 350 famílias. Aécio, de 21 anos, chegou há 5 meses. Veio do Maranhão, onde deixou a mulher e a filha de 1 ano e 6 meses. Antes, o operador de máquinas morava numa casa alugada na Zona Leste. Gastava R$ 400 por mês. Até que perdeu o emprego. Eu não tive mais condições de pagar o aluguel na Leste, devido à situação financeira. Segundo o MTST, hoje no estado existem cerca de 33 áreas invadidas pelo movimento. 11 delas só aqui na capital paulista. E é claro que a crise econômica e o desemprego fazem aumentar a procura pelo movimento. E o que chama a atenção é que o número de jovens que busca apoio para se abrigar também está crescendo. De acordo com o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, de 2012 a 2017, os trabalhadores entre 18 e 24 anos que estavam ocupados e foram dispensados passou de 5,2% para 7,2%. Jefferson tem 25 anos, está desempregado e vive de bicos. A mulher dele, Caroline, de 19, está grávida de 2 meses. O casal diz que veio morar na invasão porque não tem para onde ir. Fico muito preocupado, com medo de não poder mais ficar aqui, não ter lugar para ir. Eu não tinha um lugar ainda para morar, eu estava até preocupado já com o bebê que estava vindo já também. Mas agora, se Deus quiser, vai dar tudo certo. O município de São Paulo tem pouco mais de 1.000 favelas, de acordo com o último censo de 2010, feito pelo IBGE.
Segundo a Prefeitura, para zerar a fila da casa própria, seriam necessárias 358 mil unidades habitacionais. Mas, por enquanto, o atual governo prevê a entrega de apenas 25 mil moradias até 2020. As ocupações cumprem um papel de pressão ao Estado, né? E nesse momento nós estamos esperando a seleção da maior parte dessas 33 ocupações para que a gente possa dar continuidade aos projetos habitacionais e construir a moradia definitiva. José Sérgio Gabriel e Maria das Graças Silva Foster, ambos ex-presidentes da Petrobras, tiveram os bens bloqueados pela Justiça Federal do Mato Grosso do Sul. O bloqueio, que também atingiu outros 6 ex-diretores da estatal, das empresas Galvão Engenharia e Sinopec Petroleum do Brasil e de seus representantes legais, soma 155 milhões de reais. A indisponibilidade dos bens foi determinada por irregularidades na obra da unidade de fertilizantes nitrogenados 3, em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Depois do anúncio da destituição, o senador Tasso Gereissati fez duras críticas ao senador Aécio Neves. Disse que os dois têm diferenças muito profundas e, sem citar nomes, que esse PSDB desses caras não é o mesmo que o dele. Questionado sobre as diferenças, Tasso respondeu que elas são conhecidas dos jornalistas e envolvem comportamento ético e visão de governo. O PSDB fará a convenção nacional para eleger o novo presidente para os próximos 2 anos, dia 9 de dezembro, e o senador Tasso Gereissati diz que vai concorrer. Vamos ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília, sobre a crise no PSDB e a decisão de Aécio de afastar Tasso do comando do partido. Nenhum outro partido ilustra de forma tão paradigmática a crise que se abateu sobre a política brasileira do que o PSDB. Nascido de uma costela do PMDB, o partido fazia pose de representante da ética e da modernidade. Até bem pouco apresentava-se como um contraponto à devassidão do PT. Hoje, o PSDB frequenta o centro do palco como uma aberração circense. É o primeiro partido da história a ser comandado por um defunto político. Chama-se Aécio Neves. Voltou à vida para matar a presidência interina de Tasso Gereissati. No momento, o PSDB dedica-se a testar até onde pode ir no seu desprezo pela opinião pública. Ao desafiar a própria sorte de maneira tão desassombrada, o tucanato revela que não se deu conta de que a roleta russa também é uma modalidade de suicídio. Desde que Aécio Neves virou um colecionador de inquéritos criminais, o PSDB teve várias chances de se livrar dele. Na última oportunidade, os senadores tucanos, entre eles Tasso Gereissati, ajudaram a anular as sanções que o Supremo havia imposto a Aécio. Devolveram-lhe o mandato. Os tucanos comportaram-se como o sapo da fábula, que concorda em ajudar o escorpião a atravessar o rio. No meio da travessia, o escorpião resolve picar quem o socorria. Por quê? Perguntou o sapo. Não resistia da minha natureza, respondeu o escorpião. O PSDB, autoconvertido em sapo, afunda num rio de lama, abraçado a Aécio, seu escorpião de estimação. Boa noite. O presidente Michel Temer sancionou hoje o texto que altera a Lei Maria da Penha. Temer vetou algumas mudanças aprovadas pelo Congresso, como, por exemplo, a autorização para que delegado de polícia aplicasse medidas protetivas de urgência a mulheres vítimas de violência doméstica. O texto publicado no Diário Oficial da União assegura, dentre outras medidas, o direito da mulher em situação de violência doméstica e familiar de ter atendimento policial e pericial especializado ininterrupto e prestado preferencialmente por servidores do sexo feminino. China e Estados Unidos firmam acordos comerciais de mais de 250 bilhões de dólares. Logo depois, o presidente Trump afirmou que as relações entre os dois países são unilaterais e injustas. Trump disse que a China tira vantagem dos Estados Unidos, mas evitou atacar diretamente o presidente Xi Jinping. Para ele, as duas potências mundiais precisam lidar imediatamente com as práticas comerciais desleais que provocam o desequilíbrio do comércio americano com a China. Entre janeiro e outubro, os Estados Unidos acumularam déficit de 223 bilhões de dólares nas transações comerciais com chineses. Trump afirmou que a China pode resolver fácil e rapidamente a crise e pediu ao presidente Xi Jinping que trabalhe muito intensamente nessa questão. Agora, as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo o advogado e ex-ministro do Trabalho, Almir Pazianotto.
Corinthians vence, amplia a vantagem e fica a 3 vitórias do título de campeão brasileiro. Tá pertinho, né, Celso? Pois é, Estela, mas o título pode vir até na semana que vem. Caso o Corinthians vença os 2 próximos jogos e o Grêmio, novo vice-líder, empate pelo menos uma das próximas 2 rodadas. Né? E tudo isso porque o time de Fábio Carille venceu em Curitiba, enquanto Santos e Palmeiras decepcionaram na rodada. Veja os gols. Na Arena da Baixada, o Corinthians venceu o Atlético Paranaense pelo placar mínimo. Os donos da casa tiveram chance de fazer o primeiro nesse pênalti defendido pelo goleiro Walter com o pé. Mas aos 31 da segunda etapa, Giovanni Augusto bateu cruzado. Rodriguinho confundiu o goleiro e a bola entrou. Final 1-0, Corinthians com as mãos na taça do Brasileirão. No Barradão, com apenas 5 minutos de jogo, Iago chutou na saída de Fernando Praz e colocou o Vitória na frente do Palmeiras. Aos 14, Trellis aproveitou o vacilo de Juninho e cara a cara com o goleiro ampliou o placar, 2-0. De cabeça, Dudu diminuiu para o Verdão, 2-1. Mas Iago mais uma vez fechou o placar em 3-1. Com o resultado, Vitória saiu da zona de rebaixamento. O Verdão permanece em 4º lugar. O Santos também perdeu para o Vasco jogando em casa. Os donos da casa saíram na frente com esse gol de Ricardo Oliveira, 1-0 Peixe. Mas o time carioca empatou com esse chute de Evander. Nos acréscimos, mais um chute forte de Nenê colocou o Vasco em vantagem e deu a vitória ao time carioca. 2-1, placar final. No Moisés Lucarelli, em Campinas, o Grêmio venceu a Ponte Preta e afundou a Macaca na zona de rebaixamento. Ramiro fez o único gol do jogo, 1-0. Na Ilha do Retiro, o goleiro Magrão fez essa lambança e deu o gol de presente para Bruno Silva abrir o placar para o Botafogo diante do Sport. 4 minutos depois, Marcos Vinícius fez a jogada pelo meio e finalizou no cantinho, 2-0. Já aos 40 do segundo tempo, o Leão conseguiu descontar com André, mas ficou nisso, o Botafogo 2-1. No Rio de Janeiro, o Flamengo recebeu o Cruzeiro e Everton colocou o time carioca na frente com essa bomba. Na etapa final, o mesmo Everton descolou um lindo passe para Vinícius Júnior definir o resultado. 2-0 Flamengo, placar final. Celso, o Corinthians está praticamente aí com a mão na taça. Agora vamos falar da parte de baixo também da tabela, né? Eu vi você comentando sobre o Sport, né? Está quase sendo rebaixada. Tá, mas essa briga ainda é longa, tem muito... O título me parece definido, o rebaixamento não, essa briga vai por muito tempo. O Corinthians conseguiu ontem uma façanha. Jogou mal, venceu a partida, muitos entendem que o gol foi sem querer, outros entendem que o Giovanni Augusto bateu mesmo para o gol, venceu o jogo. Agora, Santos e Palmeiras, que decepção, né? Essa briga aí para perseguir o Corinthians... estão para trás. Praticamente deram adeus ao título. E hoje tem São Paulo em campo, no Pacaembu, sonhando com a Libertadores da América. Passada a fase ruim, depois de 3 vitórias seguidas que o afastaram da zona do rebaixamento, a ordem no clube é se aproximar do cobiçado G7, grupo dos classificáveis para a próxima edição do torneio sul-americano. Boa noite, pessoal. O São Paulo vem de 3 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, coisa que não acontecia há mais de 2 anos. Subiu bastante na tabela, se distanciou da zona do rebaixamento, está a 7 pontos do chamado Z4 e já pensa, sim, em vaga na pré-Libertadores do ano que vem. Para o jogo desta noite, aqui no estádio Paulo Machado de Carvalho, a bola rola a partir das 8 horas contra a Chapecoense. O professor Dorival Júnior não terá o Cueva, desfalque, porque defende neste momento a seleção do Peru nas eliminatórias, na repescagem para a Copa do Mundo, além do Militão, lateral direito improvisado, que está machucado. Joga na direita o Araruna e no lugar do Cueva, no meio de campo, o Shailon, garoto da base São Paulina, que foi forjado inclusive nas categorias menores da Chapecoense, adversário do São Paulo nesta noite. Vamos ouvir o Profeta Hernanes falando a respeito do rival que encara o tricolor logo mais aqui no Pacaembu. O Chapecoense temos que estar muito atento, né? Porque me lembro que ele veio aqui no Parque Antártico, ganhou do Palmeiras. Então é um adversário perigoso, um adversário que
está também fazendo o seu caminho. Temos que ter cuidado, porque eles são uma equipe forte e podem nos causar danos. Aí, Hernanes. Pode mesmo. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. É com você, Gamberini. Uma poetisa da periferia de São Paulo lança um clipe inspirado na coragem e nas lutas diárias das mulheres negras por mais espaço e poder de decisão na sociedade. A escrita veio como uma forma de desabafar e não adoecer. Assistente social de 34 anos, Débora demorou para se identificar com a literatura. Foi através da Associação Cultural Literatura do Brasil que ela se aproximou dos saraus. Lá, Débora conseguiu ter referências do universo literário mais próximas da sua realidade. Quando eu venho para essa literatura periférica, eu encontro mulheres, né, buscando esse espaço de fala dentro da literatura e pautando a questão feminina. E a partir daí um mundo novo se abriu para mim, né, que eu pude ver a periferia de uma forma diferente, ver as pessoas que moram na periferia com um potencial de transformação que eu não via antes e comecei a mudar a mim mesma também, porque antes eu não aceitava o meu lugar de moradia, eu não aceitava a minha história enquanto uma mulher negra. Ter essas referências positivas fez com que eu mudasse a minha forma de ser e de estar no mundo também. A poetisa começou a escrever sobre o cotidiano e questões sociais. Indiferença silenciosa, eficiente, dia a dia mata a nossa gente, que teima em ser gente, mas é apenas paisagem. Depois, as questões raciais e feministas passaram a dominar suas poesias, até chegar na criação do poema Pretas Panteras. Respeite a minha escrita, respeite a minha cor, respeite o meu cabelo, respeite a minha dor, respeite a minha história, respeite meu passado, respeite o meu sexo, não sou mulher de aço. Bairro da Brasilândia, extremo norte da capital. Mais de 200 mil pessoas vivem nesse lugar cheio de contrastes e com uma cultura efervescente. Foi aqui o cenário escolhido para transformar o poema Pretas Panteras em música, com a gravação de um clipe. Junto com as pretas panteras vou desbravar a selva, sem essa de caçador, aqui bateu cê leva. Junto com as pretas panteras vou desbravar a selva, sem essa de caçador, aqui bateu cê leva. Junto com as pretas panteras vou desbravar a selva. O poema, escrito em 2015, foi inspirado no movimento norte-americano Panteras Negras, criado em 1966 para lutar pelos direitos da população negra. As pretas panteras, elas são as mulheres da atualidade, mulheres negras que estão entendendo a sua importância social, são mulheres que saem todos os dias para batalhar, que estão buscando colocação na sociedade, esse movimento de levante, né, de reação. A gente precisa reagir politicamente às opressões, né? Hoje a gente está numa situação que a gente considera mais pacífica, mas eu acredito que não, né? Porque o racismo no Brasil ele é muito velado. Débora ainda faz um trabalho itinerante chamado Sarau das Pretas, que promove a arte protagonizada por mulheres negras. Então o que eu desejo? Práticas não antirracistas, práticas antimachistas e que a gente realmente fortaleça os espaços de fala para que nós tenhamos a chance, a gente quer ter chance de viver, do bem viver, de viver numa sociedade não violenta, de ter possibilidades iguais na sociedade de um modo geral. Junto com as pretas panteras vou desbravar a selva, sem essa de caçador, aqui bateu cê leva. A seguir, Maria Lídia entrevista o advogado e ex-ministro do Trabalho, Almir Pazianotto, sobre a nova lei trabalhista. Vamos começar? Dá licença. Olha o coraçãozinho, que bonito. Ih, gente, tem outro. São gêmeos. Quer dizer, não. Tem mais um. São trigêmeos. Não. São 4. Peraí, amor, vai onde? Eu sei lá, eu preciso resolver isso, vender alguma coisa, pegar um crédito. Tá se complicando, papai. Faz no app. Epa. No app Bradesco, você pega crédito sem gastar seu 3G. Ih, desliga isso, doutor. Bradesco, pra frente. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2018, paixão por comunicação.
It's a new world waiting for you if you open the door. All you gotta do is spread your wings. Together we soar. Tonight, tonight, we're one. Unite. Tonight, tonight, together we will soar. E o vencedor é? Troféu Mesa Redonda. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Valtec, a manta líquida que impermeabiliza e colore o Brasil. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a nova lei do trabalho que entra em vigor no próximo dia 11. Mais uma vez, eu entrevisto um especialista em direito do trabalho para esclarecer dúvidas sobre a nova lei trabalhista. O Jornal da Gazeta hoje recebe o advogado Almir Pazianotto, que foi presidente do Tribunal Superior do Trabalho e também foi ministro do Trabalho no governo José Sarney. Muito obrigada por estar conosco. Muito obrigado, Maria. Bom, a nova lei do trabalho está dando muito o que falar, entra em vigor agora no próximo sábado, dia 11, e há quem esteja expressando uma grande preocupação, por entender que as modificações feitas prejudicam muito e quase que exclusivamente o trabalhador e beneficiam o empregador. Quero começar por aí. O trabalhador brasileiro fica prejudicado com essa nova lei do trabalho? Ele não ganhou nada com a lei, rompendo uma tradição que começa lá com a CLT. Pela primeira vez nós tivemos uma lei que não contemplou nenhuma das necessidades ou nenhuma das aspirações da classe trabalhadora. Ele não ganha, mas ele perde? Ele fica numa situação em que todos nós estamos, de absoluta incerteza, de total insegurança. Por quê, Maria Lídia? Do ponto de vista de técnica legislativa, legislar obedece a uma técnica, é coisa de especialista. Do ponto de vista de técnica, a lei é um desastre total e irreparável. Porque, ao invés de se concentrar em uma matéria, ela aborda pelo menos 18 ou 20 pontos da CLT. E isto dificulta extremamente, né, a tarefa da análise. Ademais, ela é uma lei que vai ser embutida dentro da CLT. Não é uma lei autônoma, vai ser embutida. E haverá um choque muito grande entre o princípio tutelar da CLT e o princípio não tutelar desta lei. Esta lei tende a soltar o trabalhador, mais ou menos, não é? No mundo das relações de trabalho, por conta própria. Quer dizer, ficará a um Deus dará, é isso? Ele não chega a ficar a um Deus dará, não é? Porque há um choque, e nesse choque, Maria Lídia, os princípios básicos da CLT permanecem, não foram intocados. A presunção de que o trabalhador é um hipossuficiente, a prevalência do contrato real sobre o formal. E, acima de tudo isto, nós teremos, vigilante como sempre, a Justiça do Trabalho. Bom, agora, para quem está muito preocupado e muito receoso de que possa, de fato, estar perdendo direitos, há algumas questões pontuais que eu quero perguntar. Sim. Há quem entenda que nessa nova lei do trabalho, sobre as férias, que as férias foram destroçadas. O direito a férias foi mutilado?
Não, porque o direito às férias, com 1/3, está na Constituição. A lei não pode invalidar o que se encontra na Constituição, porque seria inconstitucional. O que a lei permite é um fracionamento maior do período de férias. Permite ou obriga? Não, obrigar não pode. Obrigar não pode. É claro que, segundo a própria CLT, quem escolhe o momento de férias do empregado é o empregador. Isso sempre foi assim. Então já é assim. Já é assim, ele que escolhe. Mas eu não vejo na lei como o empregador pode fracionar, pode dividir o período de férias. Aliás, aqui, segundo o meu entendimento, havia uma aspiração, especialmente de uma certa categoria de trabalhadores, não é? De poder administrar melhor as suas férias. Porque muitas vezes o velho, o avô, o chefe de família quer tirar as férias na época escolar do neto, do filho. Ou os pais, né? Não é isto? E isto me parece que a nova lei permite, mas não obriga. Entendi. Compreende? Bom, permite, mas não obriga. Mas não obriga. E os 30%? Eles deverão ser pagos a cada fracionamento dos dias de férias, proporcionalmente? Isso só se houver um acordo. Um entendimento? Um entendimento. O que a lei, na verdade, faz é ampliar o espaço do entendimento. Isso é bom para o trabalhador? Ou, considerando que a corda arrebenta do lado do mais fraco, aí o trabalhador pode sair perdedor? Não me parece que seja assim tão evidente este prejuízo, não é? Não me parece. O que eu quero ressaltar é que a lei não trouxe um acréscimo de benefícios. E ela pretende liberar um pouco mais o empregador, o empregado, para tomar determinadas decisões. Nesse aspecto, há um dispositivo da lei, a meu ver, extremamente polêmico. É quando concede ao trabalhador, ao empregado, que tem curso superior e ganha acima de 2 vezes o teto da Previdência Social, algo em torno de R$10.000, concede a ele um amplo direito, um muito amplo direito de negociar os seus direitos. Porque este deixaria de ser o clássico hipossuficiente, passaria a ser um autossuficiente. Mas aqui há uma questão fundamental. O artigo 9º da CLT não foi tocado. Não foi tocado. Então, uma coisa que o empregado sempre poderá alegar judicialmente é que ele foi obrigado a tomar determinada decisão, não é? Em que o empregador visou fraudar, desvirtuar ou impedir a aplicação, está lá no artigo 9º. Isso significa a nulidade dessa decisão. Para qualquer decisão que o empregado venha tomar de acordo com a nova lei, ele pode futuramente se socorrer do famoso artigo 9º, que é o artigo, não é, cujo espírito, essencialmente, é a tutela. Então ele não está desamparado. Não, desamparado ele não está. Desamparado. Desamparado ele não ficou. Doutor Almir Pazianotto, ministro, o nosso tempo terminou. E as perguntas são tantas que eu deixo no ar o convite para o senhor voltar e didaticamente ir nos esclarecendo aos poucos sobre as dúvidas, como o senhor mesmo disse, as incertezas que são tantas. Muito obrigado, uma boa noite. Eu que agradeço, Maria Lídia, muito obrigado. Gamberini. O exército da Síria declarou vitória sobre o Estado Islâmico depois da ocupação do último reduto do grupo radical. O governo sírio considerou a retomada de Al-Bukamaldo, a última região sob controle dos jihadistas, como colapso da estrutura do grupo terrorista, apesar de ainda haver combates em pequenas regiões remotas. Nas ofensivas das forças sírias sobre bases terroristas, como Mossul e Raqqa, muitos jihadistas se renderam ou fugiram do combate. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã.
cantora Paula Toller marca presença no Todo Seu de hoje, 10h30 da noite.